Olá, segundo ano. Então, vamos falar um pouquinho da geometria molecular, tá? Então, essa geometria molecular, ela é o formato, adotado por cada uma das moléculas que fazem ligações covalentes, tá? Lembrando que as ligações iônicas, elas tendem a formar moléculas, com estruturas geométricas também mais sólidos, tipo cubos, E enquanto as ligações covalentes, ela tem vários, tipos de geometrias, porque os átomos, eles não ficam tão próximos, tão juntinhos quanto na ligação iônica, Então, essa disposição, dos átomos, ela está baseada na teoria da repulsão de pares eletrônicos, tá? Que diz que os elétrons, os que estão na nuvem eletrônica, que são os elétrons livres, Os elétrons livres que não estão fazendo ligações covalentes com outro átomo, eles repelem, eles mudando a posição desses átomos presentes nessas moléculas, tá? Então, assim, eu vou chamar de nuvem eletrônica, os pares de elétrons livres, tá? Então, a primeira geometria que nós temos é justamente a geometria linear, tá? Essa geometria linear, ela ocorre quando eu tenho uma molécula, de 2 ou 3 átomos, tá? E o átomo central, ele não tem nenhum elétron disponível. Todos os elétrons dele estão fazendo ligações covalentes, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos. Aqui no caso eu tenho o O2, O O2, ele é uma molécula diatômica, Eu tenho 2 átomos e, ele vai fazer essa ligação de forma linear, tá? Então, quando ela é diatômica, ela vai fazer essa ligação linear, que é uma geometria linear, Ela tá fazendo uma linha mesmo, e quando ela for triatômica, todos os elétrons do átomo central, no caso aqui é o carbono, tá? Aqui eu tenho uma ligação de CS2, O átomo central, ele não tem nenhum elétron disponível, A gente chama de elétrons livres ou nuvem eletrônica. Os 4 elétrons do carbono estão fazendo ligações com enxofre, tá? Nós temos depois a geometria angular, tá? Que é essa aqui. Só uma citação, tá? Nessa geometria linear, eu posso ter substâncias polares e posso ter apolares também, tá? Tudo vai depender dos meus elementos envolvidos, tá? No caso, todos essas substâncias que são iguais, elas têm a tendência de ser apolar, tá? A geometria angular, aqui, a gente conhece bastante que é a forma da molécula de água, ela ocorre, quando eu tenho uma molécula de 3 átomos, tá? E esse átomo central, ele vai ter uma ou 2, nuvens eletrônicas, ou seja, par de elétrons não ligantes, tá? No caso da água, tem essas 2 aqui, ó, tá? 2 nuvens eletrônicas. Por isso, ele assume, essa molécula de água assume essa geometria, formando esse ângulo aqui,
na ligação aqui com o hidrogênio, né? Porque a tendência é de que essa nuvem, ela faça uma repulsão nesses átomos de hidrogênio aqui, tá? Aí eu tenho o SO2, né? Que também é uma molécula com 3 átomos, tá? Onde ele vai ter essa configuração. E aqui eu tenho uma nuvem eletrônica, né? Um par de elétrons não ligantes, tá? Que tá aqui, ó, sem fazer ligações com o oxigênio. Por isso, também assume uma geometria angular. Agora, vamos para a geometria trigonal plana, tá? Essa geometria angular, gente, ela será polar, tá? Depois eu vou falar um pouquinho melhor dessa questão de polaridade, tá? Agora, vamos ver aqui a trigonal plana, tá? Trigonal plana, porque ela vai formar aqui, ó, um triângulo, tá? Por isso ela é chamada de trigonal plana, tá? Essa geometria, ela ocorre, tá? Quando eu tenho 4 átomos na molécula e o átomo central, né? No caso aqui eu tenho o boro, ele não tem nuvem eletrônica. Todos os elétrons dele estão fazendo ligações, tá? Então, o meu átomo central, ele não tem elétrons livres ou nuvem eletrônica, tá? Não vai ter. Tá? Então, não existe essa repulsão Então, as moléculas, né, elas vão ficar bem certinhas aqui, né? Os átomos vão ter exatamente a mesma distância. Aqui eu tenho o metanol, tá? Que é um aldeído. O átomo central aqui, no caso, é o carbono. Ele também não tem, né, elétrons livres no átomo central. Os elétrons livres só vai aparecer aqui na ponta, né? Onde ele vai ter aqui uma nuvenzinha eletrônica, mas não é no átomo central, e sim na ponta, né, que essa nuvenzinha vai existir apenas para atrair outras moléculas para ele, tá? Depois vamos falar da piramidal. A geometria piramidal, ela tem esse nome porque ela parece uma pirâmide, né? Porém, uma pirâmide de base triangular, tá? Se a gente juntar aqui, ó, ela forma uma pirâmide de base triangular, tá? Neste caso, é uma geometria que acontece também com 4 átomos, porém, o átomo central, ele vai ter par de elétrons, né, não ligantes. Ele vai possuir a nuvem eletrônica, tá? Aí, aqui, no caso, eu tenho o pH3, né, um hidreto de fósforo, onde o hidrogênio não tem, né, também nuvem eletrônica, porém aqui eu tenho, né, ele com cloro, e aí o cloro possui as nuvens eletrônicas, porém eles assumem a mesma geometria, porque o que eu tenho que analisar é o átomo central, que aqui no caso, né, é o fósforo, e ele vai ter esse, né, par de elétrons aqui não ligantes, tá? Aqui, na verdade, o que nós precisamos observar é justamente a estrutura de Lewis, né? Para descobrir qual é a geometria que a molécula vai ter, né? Se eu tenho 4 átomos ligados e o meu átomo central não tem elétrons sobrando, ele vai assumir trigonal plana. Se ele tem elétrons sobrando, ele vai assumir a piramidal, né? Que essa nuvem eletrônica, ela empurra, né, esses elétrons aqui para baixo. A mesma coisa aqui entre a linear e a angular, tá? Se eu tenho 2
vai ser linear. Se eu tenho 3 e o átomo central não tem nuvem eletrônica, linear. Se o átomo central tem nuvem eletrônica, uma ou duas, vai assumir a forma angular, tá? Então, basicamente, é essa análise que nós temos que fazer para descobrir, né, qual geometria a molécula assumirá, tá? Tá, aqui na molécula linear, quando eu tenho elementos iguais, tá? Que é o caso aqui, ó, nessas duas aqui seriam apolares, tá? Porém, quando eu apresento moléculas que têm, né, elementos diferentes, por exemplo, aqui eu ainda posso colocar o C, N, H, ele vai ter estrutura linear, porém, esses elementos das pontas são diferentes, então é uma molécula polar, tá? Aqui, ó, se eu tenho elementos iguais, O e O, é apolar, tá? Agora, se eu tenho HCl, por exemplo, que são elementos diferentes, mas também estrutura linear, é uma molécula polar, tá? Vai apresentar a nuvem eletrônica aqui no Cl, né? Então, ela vai ter polaridade. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou ter nuvem eletrônica aqui pro ladinho do nitrogênio, que tem elétrons livres, né? E não do lado do hidrogênio. Então, será polar. Enquanto neste caso aqui, ó, a quantidade de elétrons livres é igual dos dois lados. Então, a nuvem eletrônica que tem deste lado vai ser igual a este. A mesma coisa aqui no oxigênio, né? Então, moléculas que são simétricas, elas tendem a ser apolares. Quando aparece essa assimetria, essa diferença aqui nas pontas, né? Ela vai ser uma molécula polar, ela vai ter polos, né? Ela vai ter um lado mais eletronegativo do que o outro, tá? No caso da molécula angular, né? Ela vai ser sempre polar, tá? Por quê? Porque aqui, ó, eu já tenho a nuvem eletrônica tendendo para onde eu tenho esse par de elétrons aqui no meu átomo central, tá? Então, molécula angular sempre polar. No caso da linear, depende dos átomos envolvidos, tá? Então, eu posso ter apolar ou polar. Tenho que analisar a molécula, tá? A trigonal plana, ela é apolar ou polar. O que vai depender? Igual aqui, ó. Neste caso, eu tenho uma nuvem eletrônica aqui, ó, né, em torno desse oxigênio. Então, eu tenho uma molécula polar. Enquanto aqui eu não tenho elétrons, né, livres, nenhuma nuvem eletrônica. Então, ela será apolar, tá? A piramidal será polar, sempre, né? Uma molécula polar, porque aqui, ó, eu tenho uma nuvem eletrônica aqui em cima, tá? Então, quando eu tenho um par de elétrons livres no átomo central, sempre polar, tá? Agora, vamos falar um pouquinho da estrutura tetraédrica, tá? Essa geometria, tá? Ela vai ser uma geometria para uma molécula de 5 átomos, né? E o átomo central, ele não terá nuvem eletrônica, então não terá elétrons livres aqui, ó, neste átomo central, tá? Aqui no caso do silício e do cloro. Porém, essa estrutura, ela vai ter também característica apolar ou polar. Essas duas, né, moléculas, as duas são apolares, tá? Porque elas são totalmente simétricas, né? Todos os elementos em volta são iguais, tá? Enquanto
se eu tiver a estrutura, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, essa molécula ligada a um carbono, e aqui, em vez de hidrogênio, cloro, tá? Isso aqui também é uma estrutura tetraédrica, porém, eu vou ter nuvens eletrônicas aqui, ó, em torno do Cl. O carbono não tem elétrons não ligantes, né? Os 4 deles fazem ligação. O hidrogênio também não possui, o único dele está fazendo ligação com o carbono. Porém, o cloro, ele está compartilhando um aqui, né? E eu vou ter 3 pares de elétrons não ligantes em cada cloro, tá? Então, quando aparece elementos diferentes nas 4 pontas aqui, né? O que deixa a molécula assimétrica, eu tenho uma ligação polar, tá? E aí, vamos para bipiramidal. Tá? Então, vamos lá. A molécula de geometria bipiramidal, né? Ela é uma molécula com 6 átomos, né? Cujo átomo central vai se ligar a 5 outros, tá? E nesse caso, né, não tem nuvem eletrônica também no átomo central, tá? Então, aqui eu tenho o pH5, né, onde os 5 elétrons do fósforo estão fazendo ligações com o hidrogênio, tá? Então, aqui nesse caso, né, não tem nuvem eletrônica, tá? Ele vai ocupar todos os elétrons do átomo central. E não tem nuvem eletrônica, característica de uma molécula apolar, tá? E aí eu vou falar um pouquinho da octaédrica, né? A octaédrica, ela vai ser uma molécula com 7 átomos, tá? Aí tem um átomo central também, e também não possui nuvem eletrônica, né? O átomo central, ele tá ocupando todos os 6 elétrons dele aqui com flúor, né? E aqui, ó, tanto nessas duas, né? Tanto a bipiramidal ou a octaédrica. Essas moléculas que eu coloquei aqui, ó, são moléculas apolares, né? Porém, quando eu tenho elementos aqui, ó, diferentes, o que tira a simetria da molécula, né? Então, aqui, ó, em vez de flúor, né, eu tenho um outro elemento, hidrogênio, alguma coisa desse tipo, isso torna a molécula polar, né? A molécula polar é quando eu tenho a nuvem eletrônica, né? No caso aqui, ó, se eu tivesse hidrogênios deste lado, significaria que a nuvem eletrônica está toda cercada de um lado só da molécula, o que tornaria ela polarizada, tá? E aqui eu tenho algumas exceções, né? A regra do octeto, que aqui no caso é a forma T, né? Acontece aqui com o átomo de cloro. Se nós contarmos aqui o átomo de cloro, ele vai ter 2, né? Duas nuvens eletrônicas aqui, 2 pares de elétrons não ligantes. O flúor, né, tá respeitando a regra, cada um com 8. Porém, o cloro aqui, né, ele tá com 10 elétrons na sua camada de valência, né? Quando vimos a regra do octeto, observamos que há exceções, né? E essa é uma delas. Então, aqui eu tenho uma molécula que ela já tem aqui 2 elétrons disponíveis para fazer ligações nessas nuvens eletrônicas. E, né, esses elétrons vai ser disponível até para uma ligação iônica, né, para uma doação desses elétrons que estão a mais na camada do cloro aqui. Portanto, ele pode até se ligar, né, essa estrutura aqui pode se ligar ao metal, tá? Ou ao hidrogênio, fazendo ligações aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma estrutura, né, com nuvem eletrônica, 4
elementos e vai fazer a forma de T, tá? E isso aqui é uma molécula claramente polar, né? Além de tudo, tem aqui o átomo central tem duas nuvens eletrônicas aqui. Consequentemente, a pirâmide de base quadrada aqui, né, também é polar, pois o átomo central tem 2 elétrons sobrando aqui, ó. É uma molécula de 6 elementos, tá? Onde o átomo central tem um par de elétrons livres, né, deixando ela polarizada, né, que também foge à regra do octeto, onde o iodo aqui também está com 10 elétrons na camada de valência. E é isso, gente. Aqui, ó, eu vou colocar uma tabelinha para vocês, mostrando aqui as formas e alguns exemplos de moléculas, né? E aqui eu tenho o tipo de molécula, então, a linear, tá? 2 elementos, 100 elétrons livres, tá? A angular, né? No caso aqui, 3 elementos, né? AX2 e elétrons livres, ou AX2, que são 2 elementos, e 2 nuvens eletrônicas, tá? Eu ainda posso ter a linear, né? Com 3 elementos, e aí nuvens eletrônicas, tá? Tem a trigonal plana, 100 nuvens eletrônicas, piramidal trigonal, com uma nuvem eletrônica, a forma de T, né? Que eu acabei de explicar para vocês. E assim por diante, tá? E é isso, gente.